Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu vos trago hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que vai nos dizer assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigos, assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis da riqueza da nação, e da sua glória vos gloriareis. Amém, meus irmãos. Esta palavra que se encontra no livro de Isaías, que vai nos fazer entender que a salvação está sendo proclamada. A gente vê no livro de Isaías que Isaías agora, no capítulo 6, ele é tocado com a brasa nos lábios, e aqui no capítulo 61, Isaías, ele começa agora a mostrar para que Deus enviou ele, qual foi o propósito que Deus ali purificou os lábios de Isaías, purificou ali, né, deu uma vida de santidade, deu aquela visão a Isaías, e aqui ele mostra para que a finalidade de que Isaías foi purificado naquele dia. Pois bem, no verso 1, a Bíblia vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os corações contritos, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Olha como o cenário da vida de Isaías mudou, como ele reconheceu porque Deus ungiu ele, qual foi a finalidade de Deus tocar nos lábios dele. Aqui ele no capítulo 6, ele vai dizer: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de homens de impuros lábios. Mas aqui agora ele está dizendo: o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Meus irmãos, não é diferente dos tempos que nós vivemos hoje. Do mesmo jeito que Deus agora separa Isaías, ali envia Isaías, ungiu Isaías, Deus quer fazer isso comigo e com você, meu irmão, que serve a Ele. Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos ungiu para que a gente possa proclamar as boas novas. Isaías aqui entendeu qual foi a sua missão. Primeiro, os lábios de Isaías teve que ser purificado. Os olhos de Isaías teve que agora ele ver a santidade.
Isaías agora não vivia agora só da vista, mas da visão de ver ali o Senhor sentado no alto sublime trono. Isaías agora olha para ele e vê que ele não é digno de estar ali vendo aquela visão, de estar ali sendo contemplado, de estar ali sendo tocado. E o pecado dele, a iniquidade dele foi perdoada. Do mesmo modo como nós não somos dignos de ser chamado filho de Deus, mas pela misericórdia de Deus, ele enviou seu filho para nos purificar. Não foi como deu a Isaías a visão que ele teve, mas o próprio Deus também nos purificou pelo sangue de Jesus Cristo que desceu naquela cruz. Nós também fomos trocadas nossas vestes. Outra hora nós andávamos em um caminho torto, em um caminho que ia nos levar à perdição. Mas a gente agora conhece o caminho. Outra hora a verdade que a gente conhecia era aquela que a gente mesmo contava. E talvez nós não contávamos a verdade como ela era para outras pessoas. Mas Deus nos fez conhecer a verdade, que é a palavra dele. Outra hora nós vivíamos numa vida que ali estava nos levando para a morte. Porque a própria Bíblia vai dizer: há caminho para o homem que parece ser vida, mas o final é a morte. Nós andávamos ali no lamaçal do pecado, entrando em um abismo e puxando o outro, porque a própria palavra vai dizer que um abismo chama outro abismo. Mas a gente hoje conhece a vida, uma vida plena na santidade de Jesus Cristo. Ele é a vida, ele nos deu uma vida para que a gente viva aqui, mas para que a gente possa alcançar a vida eterna. Porque ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora a gente trilha um caminho, um único caminho. Este é o caminho que vai nos levar até a mansão celestial. A Bíblia diz que a gente vai andar em rua de ouros, a gente vai ver a nova Jerusalém, vai ver a face do Mestre como ele é. Os nossos corpos vão ser transformados igual ao dele, para que onde ele esteja nós também vamos estar. Mas aqui, como Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim. Por isso que Isaías foi transformado, por isso que Isaías foi enviado para pregar as boas novas, para pregar a palavra, para dar os mandamentos para aquele povo que outra hora vivia em uma vida de idolatria, como a gente já viu em outras passagens. E agora Isaías está dizendo: o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha o que o Senhor fez com ele, ungiu ele. Para que, Isaías? Só para ficar sentado? Só para ficar ali, para que todos vissem que ele era um ungido, que ele era diferente? Não. A finalidade de Deus ungir Isaías foi para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os corações, os contritos de coração. Ele agora enviou Isaías para pregar a palavra, para pegar aqueles que estavam passando uma dificuldade, que estavam tendo o coração angustiado, agora trazer a paz, trazer o amor, trazer a alegria para aqueles corações que estavam conturbados. Na própria palavra, lá em João 14, vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O próprio Jesus falando: na casa de meu pai há muita morada. Se não for assim, eu não teria dito: vou preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei para levar vocês para estar comigo. E aqui ele está dizendo: eu fui enviado para pregar a palavra para aqueles que estavam com o coração conturbado.
que estava ali angustiado. E a gente vê que como é difícil uma pessoa que está com o coração conturbado para entender que ainda há esperança, ainda há solução. Isaías está dizendo aqui para mim, para você, eu fui para restaurar quem? Aquelas pessoas que estavam vivendo sem restauração. E o próprio Jesus Cristo vai dizer que Ele é a água viva que desceu do céu. Ele vai dizer lá em João 15 que Ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos ramos, todos os ramos que está em mim é podado para que dê mais fruto, mas aquele que não está nele, Ele corta e lança no fogo. Ele vai dizer no próprio capítulo de João que se permanecemos nele e ele nós daremos muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Restauração. Jesus Cristo, Ele quer restaurar as nossas vidas, para que a gente possa levar a esperança para esse povo que está assim, vivendo como este povo aqui que Isaías foi lá proclamar as boas novas. Um povo vivendo no lamaçal do pecado, um povo vivendo acorrentado pelas correntes do pecado. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, olha, Isaías está dizendo, eu fui proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Talvez tem pessoas que não estão ali em um cativeiro, como aquele povo foi para a Babilônia no exílio, mas está vivendo um cativeiro com sua vida destruída espiritualmente. Está vivendo em uma prisão e a finalidade de um servo de Deus, de um ungido de Deus, de um escolhido de Deus é levar a liberdade. E quem é a liberdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Porque lá em João ele vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. O verbo é tudo aquilo que a gente pode conjugar. O verbo é o próprio Jesus Cristo que estava no princípio, porque sem ele nada do que foi feito seria feito. E ele veio, João vai dizer, e ele veio para os dele, mas os dele não aceitou. Mas todos quanto aceitarem se tornarão filhos de Deus. É esta verdade que liberta. É o verbo encarnado, é Jesus Cristo. Quando aquele vai dizer, eu fui enviado para proclamar a liberdade aos cativos. E lá em João 8,36 vai dizer, se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente sereis livre. Isaías foi proclamar a liberdade. E Jesus Cristo, Ele é a própria liberdade que há em nós, para que a gente possa ter uma vida em santidade, porque se Ele verdadeiramente nos libertou, nós somos livres. É por isso que a gente não tem que colocar os nossos sentimentos naquilo que vai ficar aqui. Temos que cuidar, temos que ter zelo, mas nós temos que buscar aquilo que vem do alto, aquilo que vem do reino, porque é para lá que nós vamos. Tudo isso que nós vivemos aqui só é uma preparação para que quando aquele grande dia chegar, nós vamos ver Ele do jeito que Ele é. Nossas línguas, nossos joelhos vão se dobrar, nossas línguas vamos confessar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a palavra continua falando, apregoar o reino. Ele fala apregoar o ano aceitável do Senhor e o da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes.
Ele diz aqui, terminando a parte B do versículo 1, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando ele vai falar, o dia da vingança pertence à segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo, olha, eu vim pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Porque na primeira vinda ele veio como cordeiro e se entregou por nós. Mas na segunda vinda ele vai vir como um leão para lutar pelos lavados e remidos que sofreu aqui por ele, que mesmo tendo uma vida aqui difícil, não se dobrou às coisas do mundo, não se deixou ser levado à cobiça, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, o desejo, a lascívia, a sentimentos que vai nos separar do amor de Cristo. Ele está dizendo, na segunda vinda, ele vai vir como justiça, como juiz para julgar este mundo. E vai ser o dia do Senhor. A ordem acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo e gozo por tristeza, veste de louvor ao espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O simbolismo aqui usado descreve a alegria festiva como parte do reino do Messias. Espírito angustiado refere-se ao desalento. Este será substituído por vida abundante, vestes de louvor. Muitos veem nesse texto o poder do louvor e da adoração para afastar as obras opressoras das trevas. Olha o que ele está dizendo, aqueles que estão tristes, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com o coração conturbado, quando ele vier, nós vamos ser trocados, vamos trocar todos esses sentimentos por alegria, e através do louvor que espanta esses sentimentos ruins, de tristeza, de amargura, de decepção, é através do louvor, porque nós temos que louvar. A Bíblia diz, louve ao Senhor todos aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Nós temos que louvar porque Ele teve misericórdia de nós. Nós temos que louvar porque Ele é a nossa alegria. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Tenha voz alegria, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E é isso que nós temos que nos alegrar, porque aquele dia vai chegar e está próximo. O grande dia, o dia do Senhor, ele está vindo. Ele vai chegar, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas a palavra continua dizendo, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha como ele começa falando no verso 3, quando ele diz, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O Senhor, o nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. Nós temos que trocar
as vestes de tristeza por veste de alegria. E ele vai falar aqui: e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. Quando ele fala aqui, não só a gente pensa na cidade que foi destruída, mas naquilo que é a maior criação de Deus, o homem que está sendo destruído pelo seu pecado. O homem que está sendo destruído pelas correntes que está prendendo ele em uma vida pecaminosa. E ele está dizendo: edificarão. E o Espírito de Deus está sobre mim e sobre você, meu irmão, assim como estava sobre Isaías, para proclamar essas verdades a estes que estão sendo destruídos pelo sistema opressor e as sementes malignas que este mundo tem a oferecer. Mas aqui ele está dizendo: e edificarão os lugares antigamente destruídos. Nós que temos que levar essa edificação, tudo aquilo que está destruído, os sentimentos, os pensamentos, mentes planejando mal, pessoas odiando umas às outras, nós temos que edificar com a semente do Evangelho, mostrando quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Mostrando para essas pessoas que não tem outro além do nome de Jesus Cristo para ser salvo. Para quem iremos nós? Só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Quando Jesus estava em uma certa ocasião falando sobre o reino, e foi duro aquele discurso para aqueles homens. A Bíblia diz que os fariseus, a Bíblia diz que os escribas, a Bíblia diz que aqueles homens saíam da presença de Deus porque não estavam aguentando as verdades que Jesus Cristo estava falando. E agora estava saindo um a um da frente de Jesus ali, do meio de Jesus, porque eles não estavam aguentando ouvir. E Pedro vai e diz: duro é esse discurso. Quem pode aguentar? E a palavra vai dizer que Jesus fala para Pedro e vira para Pedro e diz: queres tu fazer o mesmo? E Pedro vai falar: para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, que para onde está se referindo a um lugar, mas para quem está se referindo a alguém. Pedro, em outras palavras, está dizendo: quem pode falar essas palavras de vida eterna a não ser o Senhor? Pedro estava reconhecendo o senhorio, a divindade de Jesus Cristo. Pedro estava dizendo: Senhor, mesmo que seja duro, mesmo que toque na minha ferida, mesmo que isso daí vai me cortar por dentro, eu prefiro estar nos seus pés. Mas eu não saio da sua presença. O salmista vai dizer: não retires de mim o seu espírito. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Devolve a alegria da salvação. E aqui Isaías está dizendo: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. É assim que Deus faz. Ele vai restaurando, renovando, edificando aquelas pessoas que querem ser edificadas pela palavra. Porque não tem outro modo de ser transformado se não for pela palavra. É a palavra que cura.
É a palavra que liberta, é a palavra que edifica, é a palavra que restaura, é a palavra que nos traz um entendimento de que tudo aqui é passageiro. É a palavra de Deus. Não tem outro livro para nos trazer uma edificação na nossa vida, a não ser a Bíblia, que ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus. É aquilo que Deus quer nos revelar através da palavra. Isaías vai e diz no verso 5: e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis da riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Olha como Isaías termina este versículo dizendo: olha, mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós temos que ser transformado pela palavra. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada. Não como hóspede, não como visitante. Porque um hóspede, ele tem o tempo determinado para ficar naquele lugar. Uma visita tem o tempo determinado para chegar e para sair. Mas aquele que mora, não, é eternamente ali. Ele mora ali. E o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada no meu e no seu coração. Este é o desejo do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou lhes deixar órfão. Eu vou rogar ao Pai para enviar outro Consolador. Se eu não for, ele não vem. Quem é este outro Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque o mundo já é do maligno, e o mundo não conhece o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Mas quem ouve a palavra, esse sabe quem é. Quem deixa ser transformado. Ele fala lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo na porta. Possa ser que ele já entrou, mas é a porta da área da nossa vida que precisa que ele transforme. Todos os dias ele bate, para que eu e você possamos ser uma pessoa melhor do que fomos ontem. Para que a gente busque mais, ame mais, se humilhe mais diante do Senhor. Jejue, ore mais, tenha um relacionamento, intimidade com Deus, de estar sensível a ouvir a voz de Deus, que tenha um coração para fazer o bem, um coração voltado à obra de Deus. É por isso que ele está dizendo: mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor. Porque ele vai dizer: mas vós sereis chamado? Porque no versículo anterior ele vai dizer: e haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vintanheiros. Olha o que ele está dizendo: mas haverá estrangeiro que apacentarão os seus rebanhos. Mas ele vai falar aqui, no verso 6, mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor. Os estrangeiros podem até apacentar o rebanho, pode lavrar ali, ser um lavrador, mas eu e você
vamos ser chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos chamados de ministro, porque exerce o ministério de proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. E ele fala: e comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Comereis das riquezas, daquilo que Deus tem para nos dar. E vamos entrar, fazer parte da glória de Deus. Quando eu me lembro naquela passagem, quando Moisés vai chegar para Deus e vai dizer: eu já te vi na coluna de fogo, já te vi na sarça ardente, já te vi na nuvem, eu já te vi em vários lugares, mas eu quero ver a tua face. Mostra-me a tua glória. Olha que pedido ousado de Moisés. Mas porque Moisés tem intimidade. Há muitas passagens ali na trajetória daquele povo rebelde que Deus estava dizendo: olha, Moisés, eu não vou com vocês. Minha presença não vai, eu vou mandar um anjo tirar os ateus, aquele povo, todo aquele povo da terra para você entrar, mas a minha presença não vai. E Moisés se ajoelha e diz: se a tua presença não for comigo, risque meu nome do teu livro. E Deus diz a Moisés: Moisés, diga o povo que marche. Olha a intimidade que Moisés teve com Deus, de pedir agora para ver a face dele. E Deus diz a Moisés: Moisés, a minha face você não vai ver, porque quem vê morre, Moisés. Mas fique ali, atrás daquela fenda, porque eu vou passar e você vai me contemplar de costa. E a palavra de Deus diz que quando Moisés desce daquele monte, tiveram que botar um pano, um véu no rosto de Moisés, porque ele estava transpirando a glória de Deus. Estava refletindo a glória de Deus, porque aquele povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Olha que intimidade, olha que relacionamento Moisés tinha com Deus. E aqui Isaías vai dizer: mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor, e vós chamarão ministro de nosso Deus. Olha a intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele, de ser nos chamado de sacerdote, de nos chamar de ministro, e de fazer com que eu e você coma das riquezas das nações, e na sua glória vos glorieis. Meus irmãos, esta palavra hoje veio para nos mostrar a importância de ser restaurado pela palavra, de ser edificado pela palavra, de fazer parte do reino de Deus, de proclamar as boas novas, a palavra de Deus. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo faça com que você entenda o que Ele quis falar nessa manhã. Que não importa qual é a sua situação, mesmo que você esteja passando por alguma área da sua vida que esteja assim destruída, que esteja assim sem ser edificada, Jesus Cristo nesta manhã está lhe dizendo que quer edificar, que quer te levantar, que quer restaurar, que quer lhe chamar de sacerdote, que quer lhe colocar na glória dele, que quer lhe dar uma nova veste, que quer lhe fazer de ministro do Evangelho, independente da situação que você está passando. Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer discernir essa palavra no nosso coração.
Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.